Empate do Flamengo na estreia da Libertadores da América. Todas as notícias e informações do Flamengo na estreia da Libertadores você vai acompanhar aqui no canal Meu Mengão React. Só o Pedro sozinho, ele equivale, está precificado praticamente o elenco inteiro do Milionário. Time da Inglaterra pode tirar Pedro do Flamengo. O West Ham quer contratar um centroavante, ou o Pedro ou o Yuri Alberto. Ele falou que o West Ham queria 2 jogadores brasileiros. Quer que eu fale? Fala aí, então vai, dá no sim ali. O West Ham tava atrás entre o Yuri Alberto e o Pedro. Patrocínio milionário no Flamengo. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o acordo do banco BRB com o Fla. Venda de Rodrigo Muniz pode fazer o Flamengo faturar milhões. Mais um negócio da China que pode estar surgindo para o Flamengo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quarta-feira. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal logo cedo, na manhã desta quarta-feira. Já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. Tem muita informação para a gente analisar aqui no nosso canal hoje. Tem informação aí sobre o West Ham, que pode estar fazendo uma investida pesada para tentar tirar o Pedro do Flamengo. Tem informação também sobre o empate do Flamengo na Libertadores da América contra o Milionários. Tem também aí novidades sobre o novo patrocinador do Flamengo que está investindo pesado para dar continuidade no Flamengo. Vamos juntos analisar muitas informações aqui, mas antes chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão, você que está sempre junto com a gente aqui, você que é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Sergipe, você que é de Tocantins, está sempre junto com a gente dos demais estados. Vai aqui rapidinho, escreva nos comentários de qual estado, qual cidade você assiste nossos vídeos e escreva também a sua análise, o que você achou do empate do Flamengo na Libertadores da América. Vamos juntos então analisar, vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, do João Guilherme, ao canal do Benê Casagrande, Bernardo Ramos e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas informações do Flamengo. Ontem teve a estreia do Flamengo na Libertadores da América. O Mengão ficou no empate em 1-1 contra o Milionários e a imprensa esportiva fez uma boa análise referente a esse empate do Flamengo. O Flamengo empatou na estreia nesta edição da Conmebol Libertadores, jogando aqui na altitude de Bogotá contra o Milionários da Colômbia. Aqui, o desgaste todo, em termos de altitude, eu tenho que renovar a equipe, né? E esse era um dos aspectos. Eu tenho que ficar renovando, como o Milionários fez, nós também depois com a entrada do Ayrton. Tu vê que puxou cãibra o Varela. Nós viemos com uma viagem desgastante depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo te proporciona isso. Felizmente, né, foi um resultado, né, um empate, né, a gente veio pensando na vitória, né? Fico feliz pelo gol, mas triste pelo resultado, né? Claro que não é um resultado muito ruim, né? Fora de casa, na altitude, uma bola muito rápida durante o jogo, é muito diferente do que a gente está acostumado, mas eu trocaria, né, esse gol pela vitória, sem dúvida nenhuma. Eu acho que fizemos um grande jogo do aspecto defensivo, eles se encontram com esse gol nos 70 minutos, depois de uma jogada que tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que é importante começar não perdendo na Copa, sumar. Talvez por alguns momentos perdimos tempo da bola, isso é o que mais complica aqui, faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso, mas já aconteceu agora, levantar a cabeça, mas a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. Jogo aqui na altitude de Bogotá, mas pelas circunstâncias do jogo, que gosto que fica esse resultado aqui na estreia na Libertadores? Exatamente como você falou, a gente tinha consciência aqui que vai jogar a 2.600 metros, a temperatura baixando, mas a conjuntura do jogo foi satisfatória para a gente. Logo no começo a gente também teve chance, enfim, fizemos um gol, tiveram um jogador expulso. Enfim, mas é Libertadores da América, né? Então é seguir, tem muita coisa pela frente. Queria que você atualizasse a situação do Gabigol, né, com esse recurso no TAS, como que tá, qual que é a expectativa nesse momento? Não, o Flamengo ainda a gente está bastante otimista com a reversão dessa situação no CAS, no Comitê Internacional. A gente entende que teve um excesso na punição
e espero que se tenha uma correção, que seja corrigido. Marcos, queria falar com você rapidinho dessa possibilidade da janela, né? Mais uma contratação agora nessa janela de abril, essa janela especial que vocês já comentaram em algum momento. Contrataram recentemente o Carlinhos, que vai ser anunciado depois da final do Carioca. Tem alguém no radar? Tem alguma coisa por aí? O Flamengo monitora mais alguma posição? A gente sempre analisa e acompanha alguns jogadores que você entende que possa ter a possibilidade de compor o elenco do Flamengo, mas nesse momento não tem absolutamente nada. Depois de um ano sem título, agora o Flamengo vai para confirmar esse título do Campeonato Carioca. Importante também para acabar, né, com essa sequência, conquistar um título. Eles têm esse caráter também. Não, é verdade, até porque quando perde é cobrado pelo título. Então nada que mais justo, se der tudo certo no domingo, o Flamengo ganhar esse título, eu acho que tem que ser comemorado. Até porque quando ganham em cima da gente, comemoram bastante. Depois do empate contra o Milionários aqui na Colômbia pela Conmebol Libertadores, o Flamengo volta a campo no próximo fim de semana, segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. O Flamengo tem a vantagem por ter vencido a primeira partida por 3-0. É isso, depois na quarta-feira recebe o Palestino do Chile. Nesse jogo foi isso aí. A posse de bola um pouquinho maior do Flamengo, 53,47%. Mais passes certos do rubro-negro, 375, 306. Mais finalizações deu Milionários, 16-9. Sendo certas 2-2, grandes chances, vantagem do time colombiano 3-2. Posses recuperadas 43-41, um empate técnico aí. Rapaz, o gol de empate, o Mendel até destacou, né? A jogada do tal do Emerson Rivaldo. Até o pessoal falou na transmissão, né? Se o Rivaldo jogar um pouco do que jogava aquele Rivaldo, ele foi lá e fez uma bela jogada rápido ali. Num vacilo também do Eric Pulgar, né? Que acabou matando mal a bola. Mas tanto o Pedro quanto o Arrascaeta falaram disso. A altitude de Bogotá é menor que a de La Paz, é 2.600 metros, um pouco mais. Mas a bola já pega uma velocidade diferente. O jogador realmente fica mais cansado. O Vinha, por exemplo, não foi o jogador em campo que a gente se acostumou a ver. Então, para alguns jogadores, a altitude pesa muito. Tendo isso em consideração, até o que o Tite falou, de que 9 jogadores não estavam em plenas condições, a ausência do De La Cruz, que é um cara que faz muita falta. Com tudo isso na mesa, Elton, o Flamengo decepcionou nessa estreia? Eu acho que poderia ter jogado um pouco mais e eu imagino também que o próprio Flamengo esperava um pouco mais pela preparação para esse jogo. A opção pelo Bruno Henrique, né, foi para ter um jogo mais posicional, com os dois pontas atuando um pouco mais por dentro, os dois laterais tendo ultrapassagens, deu um pouco mais de amplitude. Por isso imaginava, né, o Flamengo mais no campo de ataque, mas evitando correr muito, né, para trás principalmente, tendo a bola, tendo essa qualidade, né, que tem para poder fazer esse jogo circular ali próximo da área e jogadores decisivos para fazer isso. No primeiro tempo teve o lance, né, do Vinha, que acabou desperdiçando a oportunidade, mas não funcionou. No segundo tempo aí o Flamengo teve uma linha de 4 mais sustentada, né? O Alan entrou no jogo e deu um pouco mais de movimentação ao meio campo, no lugar do Igor Jesus, que começou como titular. O Arrascaeta um pouco mais próximo, né, da área. Foi até no lance que ele recebe na entrada da área que o pênalti acaba acontecendo. E aí veio aquele combo, pênalti, expulsão e gol, né? Parecia tudo sob controle pro Flamengo. O Flamengo dominou a posse, finalizou mais no segundo tempo. Mas sofreu seu primeiro gol no ano, né? Com o Tite, com os titulares, com a defesa posicionada e praticamente no erro de saída de bola, né? No erro individual, que foi ressaltado pelo Tite na coletiva. E aí acabou essa invencibilidade do Rossi, né? 1.135 minutos sem sofrer um gol. Acabou sofrendo esse gol que deu empate para o Milionários. Como resultado, claro, não é catastrófico e até pelas circunstâncias, né, de altitude. O Flamengo vai ter complicações, né, jogando fora de casa nesse grupo. Então o empate acabou sendo importante. Talvez pese, Edu, para a melhor campanha. A gente não sabe, né? Tá começando a Libertadores, mas para a melhor campanha no geral, que vai lhe dando a vantagem até a semifinal de jogar em casa, talvez pese, talvez não, mas a gente sabe que é uma pontuação razoável ali de 16 pontos, 15, né? Que te garante pelo menos uma campanha
segura para você decidir em casa no mata-mata, mas é um resultado controlado. O Flamengo certamente vai terminar como líder desse grupo, obviamente, se não cometer alguns erros que acabou cometendo nesse jogo, por mais que a atmosfera seja diferente, seja desfavorável ao time do Tite. E falando em atmosfera, ó, tem o Bolívar também, que é em La Paz, né, na altitude de 3.600. Realmente, eu lembro no sorteio, até o Landim falou sobre isso, né, que tudo que o Flamengo não queria era viagem longa e altitude, e 2 times têm altitude, o Milionários e o Bolívar. Agora, quando a gente fala, vem a Copa América aí, vários jogadores do Flamengo vão ser convocados, né? Então a gente vai ter um Flamengo diferente ali num período do ano. E o Flamengo tem que prever isso. E aí a gente fala, não, mas tem elenco. O time de reservas do Flamengo é muito bom. Então, não houve problemas ali, com um que não estava 100%, acabou indo para o campo. Mas olhando assim, não era para estar tudo bem, mesmo com essas mudanças que o Tite teve que fazer, Elton? Não teve o De La Cruz, que é um jogador importante, já não tem o Gerson, né, que é um jogador que dá essa sustentação também no meio-campo pelo lado esquerdo. O Gabigol, né, que tem esse problema do doping. Sim. Do doping não, né, porque não dá nem para dizer que é doping, mas essa suspensão por conta do exame de antidoping. Mas faz falta, claro, né? Mesmo tendo um elenco qualificado, você perdendo jogadores em quantidade, isso prejudica o trabalho do treinador. Pensando em Copa América, apesar de estar perto, mas a questão do calendário do futebol brasileiro é tão louco, né? Que parece tão longe, que o Flamengo vai fazer tanto jogo até a Copa América, que as coisas vão mudar. A primeira fase da Libertadores termina antes da Copa América, termina no mês de maio. No final, na última semana de maio, já termina a primeira fase. Estamos começando abril. Então vai ser realmente uma primeira fase de muita intensidade. E isso pode fazer muita diferença. É lógico que a gente espera um Flamengo mais equilibrado, principalmente quando descer da altitude, jogar no nível do mar e ter a possibilidade de, em casa também, fazer os resultados e o desempenho que a gente está acostumado a ver com o Tite, né, nesse curto recorte. Mas é lógico que pesa, né? Você perder também... não é só a qualidade, é a quantidade. Você reduz as suas opções para montar a equipe num calendário tão cruel, um calendário que você falou no início, né, Edu, na saída do nosso bloco anterior. O Flamengo tem uma decisão, tem uma vantagem muito boa contra o Nova Iguaçu, é muito mais forte, mas jogou com a equipe principal, não quis, né, jogar com a equipe alternativa, não abrindo mão de uma final de estadual, e certamente no jogo da volta vai fazer algo parecido. E o calendário vai se espremendo, porque depois tem Libertadores de novo, tem o início do Brasileiro, e o Flamengo já percebeu que abrir mão do Brasileiro no início pode ser prejudicial lá no final, né? Ter que correr muito depois. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a equipe mantenha essa instabilidade, mesmo que pequena, né? Nesse trecho da temporada. Flamengo decide o Carioca no domingo contra o Nova Iguaçu às 5 da tarde. Sobre Gabigol, que o Elton Serra citou, o nosso Pedro Ivo Almeida apurou que o Departamento Jurídico do Flamengo já entrou com recurso no TAS, no Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça, para tentar um efeito suspensivo para a suspensão do Gabigol. Então vamos ver, a expectativa é que no final do mês de abril a gente comece a ter ali uma resposta da corte mais alta, né, quando o assunto é esporte. E aí muita gente coloca o seguinte, agora vai começar o mais difícil, os jogos serão mais complicados, e tem toda a razão, e não tenham dúvidas, é um time que, claro, depois entra o mata-mata, oitavas de final, tudo pode acontecer, a Libertadores é traiçoeira, mas o Flamengo ele tem tradição em Libertadores na América. Adquiriu isso a partir de 2019. Das 5 últimas Libertadores, o Flamengo chegou a 3 finais e ganhou 2. Então o Flamengo aprendeu a jogar a Libertadores e agora tem o Tite, que é um treinador que, convenhamos, ele sabe competir. Então, a possibilidade do Flamengo é muito grande nesta competição. Eu não vejo, sinceramente, à exceção do River Plate, talvez o Rosário Central, um time argentino que possa ir muito longe na competição. Então, o futebol brasileiro tem tudo para dominar, mas é aquilo, é futebol, é Libertadores, tem as suas armadilhas, e é bom a gente ficar atento, porque pode aparecer
alguma surpresa aí. E eu vejo que Flamengo e Palmeiras, mesmo o Palmeiras não estando num bom momento, são times que entram ainda num nível acima dos demais. O West Ham pode fazer uma investida pesada para tentar tirar Pedro do Flamengo. Na temporada 2023, o Pedro marcou 35 gols e chamou a atenção do West Ham. E nessa temporada 2024, o Pedro já marcou 12 gols. Em uma entrevista, Lucas Paquetá confirmou que o West Ham está observando o Pedro e pode fazer uma proposta para o jogador a qualquer momento. Vale lembrar que a multa do Pedro é mais de 60 milhões de euros. Pela quero vir lá. É? O que ele te falou? Me ensina os negócios. Coach, eu quero ser coach. Ele falou que tipo o West Ham queria 2 jogadores brasileiros, mano. É? Olha. Quer que eu fale? Fala aí, então vai, dá no cio ali, ó. Primeira mão, ó. Acho que o West Ham tava atrás do... Perguntou pra ele, né? Vou falar, foda. Entre o Yuri Alberto e o Pedro. Ah, e aí? Aí ele falou, se quer um cara rápido, Yuri Alberto. Se quer um cara pra fazer gol, Pedro. Então tava entre o Yuri Alberto e Pedro. Aí não sei que fim deu, né? Só pra você confirmar essa informação, que não é sua, não é que é do Racha, é o Paquetá que falou que os diretores do West Ham perguntaram pra ele. Perguntaram como é que é a história, Perguntaram que, tipo, os caras entre o Yuri Alberto e o Pedro, tá ligado? Aí ele deu a opinião dele. Que acho que tem todo o clube tem isso, né? Pergunta a opinião. Sim, com certeza. E na verdade foi legal que ele falou dos dois, são bons ali, o Alberto pra isso, o Pedro pra aquilo, é isso aí. O West Ham quer contratar um centroavante, ou o Pedro ou o Yuri Alberto. Você, se fosse... Que dúvida, hein? Não, então. Olha, Veloso... Não tem comparação. Não tem. Não tem comparação. Mas, eu não sei qual o DVD que chega, né? Então, pois é. E qual o nome, né? Às vezes troca o nome do jogador. Tem que ver quem é o empresário deles. Lá põe o nome errado. Não, o empresário do Yuri Alberto é o André Cury. E do Pedro eu não sei. Você bota o Yuri com o nome Eu só sei que quem manda é o Kia. Você manda o DVD do Yuri com o nome do Pedro. O Kia faz negócio com quem? Com o Flamengo ou com o Corinthians? Corinthians. O Kia é o cara que mais manda na Premier League, é o Kia. E o Juliano Bertolucci. Quem que vocês acham que vai? Pra mim vai o Roberto. E eu não sei, tô dando só uma ideia. Eu contrataria o Pedro fácil. Eu também. Fácil. Só se mandar o DVD do Yuri com o nome do Pedro. Aí pode ser. Do ano passado, né? Se mandar o DVD Não, tudo bem, mas eles têm interesse em 2 centroavantes. Mas o Yuri Alberto não é tão ruim assim, gente. Desculpa, não dá pra comparar com o Pedro. Não, tudo bem, mas também não... Pô, são prateleiras diferentes. São diferentes. Então, mas aí você pega o treinador de lá, do futebol inglês, o cara olha e fala, opa, eu prefiro mais esse aqui. Aí é uma coisa deles. Eu também contrataria o Pedro. O Muniz, o próprio Muniz que saiu do Flamengo Fazendo hoje, gol pra caramba. fazendo gol pra caramba. Quem sabe que ele era bom? 8 gols nos últimos 8 jogos. Quem acreditou nele foi o Rogério. O Rogério foi o primeiro treinador a botar ele a jogar. E hoje era um cara visto por todos os clubes. Mas assim, o Paquetá deu uma entrevista dizendo, olha, se foram perguntar ao Paquetá sobre os dois, o Paquetá disse, olha, se você quer alguém rápido, o Yuri Alberto. Se quiser alguém que faça gol, o Pedro. Você levaria? Eu levaria o Pedro. Você, Nicola? Não há menor dúvida, o Pedro de olho fechado. Pra mim são jogadores de prateleira diferente. Pedro muito acima, o melhor centroavante que atua no futebol brasileiro. O Yuri Alberto tá numa 3ª prateleira. Então, essa é a informação que o Paquetá deu, que o West Ham está tentando contratar um centroavante, pode ser o Yuri Alberto ou pode ser o Pedro. Questão de idade, né? Em questão de idade, o Yuri tá na frente, né? Então, não sei. Se é centroavante, é o Pedro, né, irmão? Centroavante é o Mas vamos lá, qual o centroavante no futebol da Premier League que joga igual o Pedro? E agora, hein? Não, eu assisto a Premier League na ESPN. Vamos lá, me fala um centroavante que joga igual o Pedro no futebol inglês. Fala um só. Fala um. E a gente assiste, hein? Do Liverpool, do Manchester City. Vamos lá. O Nunes não joga parecido? Cara, então, é isso que a gente às vezes tem que entender. Tem o Haaland que é centroavante. Mas não é igual o Pedro. Não, o Haaland é melhor. O Haaland é muito melhor que o Pedro. É melhor. E não é igual o Pedro, que joga ali. Então... Quem que é melhor que o Pedro? O Haaland. Você acha que não?
Cara, eu não acho. Tecnicamente por quê? não. Tecnicamente ele não. faz pouco gol mesmo, Não, Souza. Tecnicamente ele é ruim. Falei tecnicamente. Mas tecnicamente o que é isso, Souza? É diferente, com a bola no pé. Você tá de brincadeira. Se você chegar só pra finalizar, Souza, é um jogador. Eu respeito sua opinião, mas o Haaland é 1 milhão de vezes melhor que o Pedro. Não acho não. Não, 1 milhão, não é uma não. 1 milhão de vezes melhor que o Pedro. É a mesma comparação do Pedro com o Yuri. É quase igual. É boa. É mesmo essa comparação é igual. É só inverter. Então, o que tá acontecendo? É zona lá? Do Flamengo lá, tá tudo escuro lá, o que aconteceu lá? Vamos lá então. Aí a sombra, até o poste lá, tudo é brincadeira. Vamos lá então. Pra você, se você fosse o presidente do West Ham, quem você contrata? Não, Pedro sem sombra. Você. Pedro. Você. Pedro. E o Roberto ele vai contratar? Quer apostar? Primeiro por causa do Kia. Segundo por causa do Juliano. Em terceiro porque o Pedro é o centroavante Pro fixo. Corinthians seria um ótimo negócio. E aí você vai ficar com o Pedro Raul. Não, eu não sou dono do Corinthians. Pro Corinthians seria um ótimo negócio. Não, eu também acho. Um ótimo negócio. Eu acho também. Venda de Rodrigo Muniz pode render uma bolada para o Flamengo. Rodrigo Muniz está sendo destaque no Fulham e pode ser vendido a qualquer momento. Clubes como Manchester e Chelsea estão dispostos a pagar pelo jogador. Mais um negócio da China que pode estar surgindo para o Flamengo. Diz respeito a Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz, caso você não saiba, é o maior artilheiro da Premier League em 2024, tá? Contando jogos deste ano. Ele é um jogador com 9 gols, tá? Tá jogando no Fulham, time para o qual foi vendido pelo Flamengo. Aliás, ele foi vendido por 8 milhões de euros em 2 parcelas. 2 parcelas de 4 milhões de euros. Isso foi noticiado à época. E o Flamengo detém 20% dos direitos do Rodrigo Muniz ainda. Ou seja, o Rodrigo Muniz está chamando muito a atenção na Inglaterra. No campo da especulação, a gente pode falar, sobre, por exemplo, sobre um time em que ele caberia, com certeza, que é o Chelsea, que gasta dinheiro pra caramba e não tem um centroavante decente. Né? Contratou o Broja, o Jackson, né? Não consegue ter um Nkunku e não consegue ter um centroavante decente. Então ele se encaixaria como uma luva no Chelsea, aliás, um rival do Fulham, ali de região na Inglaterra, né, do sudoeste de Londres. É impressionante o que o Rodrigo Muniz está fazendo. E vale lembrar que ele estava no Coritiba e o Rogério Ceni pediu que ele fosse integrado ao time do Flamengo. E ele começou a fazer muito gol. Me lembro daquele jogo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, que o Flamengo perde por 3-2 no Maracanã, que ele faz um gol de bicicleta. Ele estava jogando muito na época. Então, assim, é muito bom ficar ligado no que o Rodrigo Muniz vai produzindo na Inglaterra, porque pode entrar numa bolada para o Flamengo. É muito importante prestar atenção no que ele está fazendo na Inglaterra, o Rodrigo Muniz. Aliás, marcou um golaço de voleio. No empate, foi um resultado decepcionante do Fulham com o Sheffield United, né, que é o lanterna do campeonato inglês, um empate por 3-3 neste final de semana, mas ele tá jogando muito, cara, ele tá jogando muito. Então eu acho muito pouco provável que o Fulham vá segurar o Rodrigo Muniz na janela de verão na Europa, a janela de meio de ano. E aí a gente tem que olhar para os principais clubes da Inglaterra, né? O Manchester City tem lá o Haaland. O Arsenal está precisando de um centroavante, né? O Gabriel Jesus, contra o Manchester City, por exemplo, jogou como secretário do Kivior, que é o lateral esquerdo, né? Ele não jogou como centroavante. O centroavante hoje do Arsenal nem centroavante é o Kai Havertz, tá? O Liverpool tem lá o Darwin Núñez, né, que tá jogando bem e tal. O Tottenham precisa de centroavante, né? O Richarlison, centroavante do Tottenham, depois da saída do Harry Kane. O Richarlison que está num processo de recuperação ainda de uma lesão, não sei porquê, aliás, foi convocado para a seleção brasileira. É um cara legal, tal, aquela coisa toda, tem a história do pombo, mas não me parece ser um jogador para a seleção brasileira. Vamos lá, falando ainda dos times do chamado Big Six. Chelsea tá precisando de centroavante, tá? Manchester United tem lá o Højlund, mas que não é um centroavante ideal para o Manchester United, que por sinal também vai passar por uma grande reformulação no meio do ano. Tá com um novo dono, pelo menos o dono do futebol, Sir Jim Ratcliffe, que é o segundo homem mais rico da Grã-Bretanha. E deve levar o João Gomes. A gente já falou sobre isso, é o outro negócio da China para o Flamengo, porque o João Gomes pode render 10% da negociação. Se for uma negociação de 40 milhões de libras, como foi dito pelo Daily Mirror, né?
um jornal inglês, o Flamengo recebe 10% disso, 4 milhões de libras. É muito dinheiro. Ainda tem a história do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Imagine receber 20% de uma negociação do Rodrigo Muniz, por exemplo, por 50 milhões de libras. Dá 10 milhões de libras, mais de 60 milhões de reais. É muita coisa. Aí você vai perguntar assim, pô, Bernardo, por que então o Flamengo não fez isso, por exemplo, com o Vinícius Júnior, com o Renier, quando vendeu esses jogadores para o Real Madrid? É diferente, gente. O Real Madrid é um clube que é o topo da cadeia, tá? Então, quando você negocia um jogador com o Real Madrid, você não negocia o jogador pensando numa venda futura, porque o Real Madrid não vai negociar o jogador, é muito difícil que isso aconteça. O Renier vive sendo emprestado, está no Frosinone da Itália, aliás, marcou um gol, quebrou o jejum dele de gols numa partida contra o Genoa nesse fim de semana pelo Campeonato Italiano, a briga contra o rebaixamento e tal. Então, assim, o Real Madrid não vendeu o Renier ainda. E o Real Madrid não vai vender o Vinícius Júnior. Agora, você vende para um clube como o Wolverhampton, que é a equipe do João Gomes, para o Fulham, que é o time do Rodrigo Muniz. A gente está falando de times de terceira prateleira na Inglaterra. E aí, esses clubes precisam ganhar dinheiro também. Então eles vêm aqui e contratam um jogador, como foi o caso do Fulham, pagando 8 milhões de euros, mas deixando 20% dos direitos federativos do atleta com o Flamengo. E aí, o Flamengo pode faturar bastante na negociação do jogador no futuro, que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não passa do meio do ano. A gente pode ter uma excelente notícia para o Flamengo aí no meio do caminho. O Flamengo renova contrato com o Banco BRB e vai receber mais de 50 milhões de reais em patrocínios. O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o acordo do Banco BRB com o Fla para a marca do banco ser estampada na propriedade omoplata do uniforme. Detalhes do contrato: 2 anos de contrato, começando em abril, indo até março de 2026, 50 milhões de reais no total por esse contrato, ou seja, 50 milhões de reais por 2 anos, por 24 meses, e o pagamento do BRB ao Flamengo, nesses 50 milhões de reais, será em 8 parcelas de 6 milhões e 250 mil reais. Como é que essas 8 parcelas serão pagas? 4 agora, em 2024, e 4 em 2025. Então, o Flamengo vai receber 4 parcelas agora, 4 parcelas em 2025. Além disso, há uma cláusula que permite o Banco BRB rescindir o contrato caso o Flamengo se torne SAF nos próximos 2 anos. Falei no último vídeo, volto a falar aqui. Nos bastidores, o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, trabalha de maneira direta para tentar convencer os seus aliados, convencer todo mundo que é uma boa alternativa, um bom caminho o Flamengo se tornar SAF. Eu já dei minha opinião, para quem não viu, volto a falar. Nada me convence que nesse momento se tornar SAF é um bom caminho para o Flamengo. Por quê? O Flamengo está conseguindo nadar sozinho. Tem a questão do estádio. O Flamengo tem recursos para comprar o terreno. O Flamengo consegue construir o estádio próprio sozinho, não precisa de SAF. E um questionamento é: quem me garante que se o Flamengo se tornar 25% de SAF, futuramente não vai se tornar 60%, 70%, 80%, 90%? Quem me garante isso? Inclusive, nessa reunião do Conselho Deliberativo, o assunto SAF foi muito assunto nos corredores lá da Gávea. Vários debates internamente, muita gente é contra isso. Muita gente não tem o desejo de ver o Flamengo se tornar SAF. Então, é um assunto que vai esquentar bastante nos próximos meses. Estamos falando de um ano político, um ano eleitoral no Flamengo. Isso, como que eu posso dizer, maximiza mais ainda esses detalhes, esses assuntos, digamos, polêmicos. E é um assunto polêmico que divide opiniões lá na Gávea. Eu sou contra, eu não sei qual a opinião de vocês podem ficar à vontade aí para comentar também. Então é isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Nós vamos ficar ligado aqui para ver durante o dia se vai ter mais informações pra gente trazer pra vocês aí, mas tá aí, Flamengo enchendo os cofres com patrocínios, venda de jogadores, e tem essa movimentação no mercado aí, hein? Referente ao Pedro. Se isso acontecer, provavelmente deve acontecer lá pelo meio do ano, alguma proposta, se vai chegar ou não, mas não é nada, nós checamos e não é nada que seja que não seja verídico, né? Isso sim são jogadores que estão na listas aí do West Ham, por exemplo, o Pedro, e vamos ver se vai acontecer alguma coisa, se vai existir
alguma proposta, tá certo? Agora é o seguinte, escreva nos comentários o que você achou do empate do Flamengo contra o Milionários, a estreia do Flamengo na Libertadores. Olha, por pouco, hein? O Flamengo estava com a vitória nas mãos e deixou escapar, mas foi um empate. Bom, um empate fora de casa, jogando na altitude, não é um mau negócio, mas todos nós queríamos a vitória do Flamengo. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Nesse domingo tem aí o Campeonato Carioca, o Flamengo pode levantar a taça, já está com uns 9 dedos na taça. Vamos ver o que vai acontecer nesse domingo. Então tá certo, nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. Ótimo dia para todos vocês, tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.